Uma coisa é você falar, né? Outra coisa é você trazer o argumento um pouco mais sólido, né? Existem alguns apontamentos interessantes no outro argumento, mas agora eu não vou falar, eu vou trazer como fala, a questão lógica, né? O anarcocapitalismo, em sua questão oriunda ou a sua origem, né, se baseia em um único princípio, né? A questão intelectual das pessoas de entenderem e observarem as coisas e entrarem em comum acordo para ter solução. E isso é diretamente ligado a QI e, tirando algumas crianças idiotas que são anarcocapitalistas, os anarcocapitalistas, todos eles, se você for ver, são acima da média, né? Tem um QI acima da média, são pessoas que gostam de interação social, mas têm um pouco de dificuldade. São pessoas mais técnicas, mais lógicas, são pessoas voltadas a, ao mundo das ideias, né? Porém, vamos voltar aqui à questão aqui. Então, como posso dizer para vocês, né? O anarcocapitalismo é uma coisa que não foi feita para a maioria do povo brasileiro, né? Porque eu sempre comento aqui no meu canal, né? E qualquer pessoa que tiver uma observação, né? Vai perceber que como posso dizer para vocês aqui, que o povo brasileiro, né, gosta de viver em grupo. O brasileiro dá muito mais valor, né, ao apelo à autoridade, à aparência, à aceitação do grupo por esses mecanismos e outros, né, do que pela lógica, né? E a partir do momento que o povo brasileiro, o QI dele é voltado para ser malandro, e eles vivem em grupos de malandragem, e só respeita o malandro, e quem for mais malandro vence. Eu estava até comentando com uma amiga minha sobre essa questão, né? Sobre a malandragem aqui no Brasil, né? Até mesmo o meu relógio quebrar, né? Mas eu vi que o cara estava ferrado, né? Não tinha visto que o meu relógio tinha quebrado, e ele viu, né? Falei, me dá R$ 20 aí que eu quebrei o manete aqui e caiu a gasolina, uma gasolina adulterada que eu tinha colocado na Rebouças ainda. E beleza, né? Não vou explorar a pessoa, você tem que ser verdadeiro, né? E o pior, se eu falasse do relógio para ele, pelo jeito que ele falou, acho que ele não pagaria o relógio. Então deixa para lá, né? As medições do relógio estão funcionando, só não está funcionando o relógio, mas ele tem uma desligada estranha, ele não é de desligar, né? A bateria dele está caindo muito rápido. Aí voltando à questão aqui, o que acontece, né? O povo brasileiro, né, infelizmente nunca vai entrar no anarcapitalismo. O povo brasileiro vai entrar em como fala, em indivíduos dominados e dominantes. Quando a partir do momento que você está em grupo, existe um indivíduo do grupo, ou existe a ideia do grupo, né, que alguma coisa está dominando, né? Então, o povo brasileiro vive como uma alcateia de lobos, né? E isso não é uma coisa boa, isso não é legal. A segunda coisa, né, que é interessante é que os norte-americanos, né, eles têm uma estrutura diferente, uma estrutura baseada na família, né? A pessoa precisa o tempo inteiro construir a sua personalidade, e esse indivíduo ele vai se construir a ser uma pessoa boa, né? E ele vai vencer os seus desafios, né? E ele vai respeitar as outras pessoas. Tanto que a maioria dos filmes educacionais norte-americanos lá só se baseiam nesse princípio, né? Não se baseiam no princípio da convivência em grupo. E os norte-americanos, por essa razão, eles têm uma habilidade de ter o QI alto de avaliar o acontecimento, a circunstância, a situação. Não sei se eu comentei nesse vídeo, que eu fiz um outro vídeo, mas eu comecei o vídeo sempre com os meus caguetes. Eu falei, não, não. E aí o que acontece? Se eu citei no outro vídeo, eu vou citar aqui novamente aqui. Eu tenho uma habilidade incomum, né? Por exemplo, se eu dirigir por alguns dias num local, eu sei aonde tem bandido, eu sei aonde tem polícia, onde tem blitz, mas existe um princípio lógico.
eu sei aonde tem acidente, eu sei tanto que lá onde eu sofri acidente tem acidente direto ali por causa do declive ali da Rua Paim, e mesmo assim, uma coisa é você saber, uma coisa é você agir, né? Ah, como fala? É, e para você agir, você precisa colocar uma técnica. Os norte-americanos vivem colocando técnicas, né? Essa é a diferença dos norte-americanos, do exército norte-americano ou do exército ucraniano para os russos, né? Os russos, eles não põem técnica, eles são um ninho de bichos, né? E esse ninho de bichos está em uma massa crítica delirante, né? Diferente da Ucrânia, que tem estratégia. Mas voltando à questão aqui, eu decoro, por exemplo, eu decoro a velocidade que você anda no farol, mas eu fico fazendo testes. Eu decoro quando os faróis abrem, eu decorei tudo, eu meto louco, né? Tanto que às vezes acontece merda no trânsito por causa disso, né? Porque as pessoas não acreditam nas coisas que eu faço e não faço nada irregular. E em um grupo eu vivo dando de hacker, eu vivo hackeando as pessoas e fazendo um extremo tanto que eu não faço nada e as pessoas aqui é o demônio, né? E além disso, voltando aqui à questão aqui, eu chego num lugar, eu vejo o horário, eu vejo o que a pessoa está fazendo, eu vejo, como fala, que postura que a pessoa está tomando, eu vejo o lugar que ela está, o que ela trabalha, que tipo de pessoas que vão lá. Eu crio uma tabela de frequências gigantescas, né, no local para criar uma PNL, para agradar a pessoa, né, e saber tudo da vida da pessoa, né, se for necessário, né. E a pessoa nem percebe que eu estou usando PNL, né, para agradar a pessoa. Depois, se a pessoa for legal, eu não preciso mais usar PNL. E se a pessoa for ruim, eu começo a usar PNL direto com as pessoas. Eu sou o deus da PNL, eu sou o rei da PNL, né? E aí, voltando à questão aqui, essa habilidade, ou eu saber como dirigir nas ruas, fazem o que? Eu tenho uma motinho velha e eu vou mais do que uma 250, do que uma 300, do que uma 400, né? Na rua, né? E o pessoal nem acredita nas coisas que eu faço e o pessoal não acompanha as coisas que eu faço, né? Mas isso, eu preciso estar muito bem estressado e eu me torno um só com a moto, com a rua, com o trânsito, com tudo, né? E isso é uma habilidade baseada no QI, no consciente, né? E essa habilidade é uma tentativa de prever o que está acontecendo, né? E quem tem QI alto faz isso. Os americanos estão sempre prevendo o que está acontecendo, então por isso que eles são superiores tecnicamente. A Rússia não, a Rússia é mais ou menos igual a gente, mas só que eles são extremistas, né? E esse é o lado bom de ter o QI alto. Porém, o brasileiro ele não tem QI alto. O brasileiro ele tem como fala, como fala, a mente social, não. É a inteligência emocional, né? A inteligência das emoções fazem com que o brasileiro seja intuitivo, olhe as coisas e tome tentativa correta, né? Porém, isso, né, faz com que o brasileiro não identifique as coisas e não sabe agir, né? Ele está sempre esperando o seu líder, né? Então, o que acontece? O povo brasileiro, infelizmente, vai ser sempre um povo, né, que você tem a liberdade de você de se desequilibrar no grupo e o grupo vai tentar te orientar, né? Porém, é sempre o grupo e sempre existe um líder que é alguma ideia, uma coisa, ou um Deus, né? Ou uma vontade, e esse grupo, além disso, existe outro fator, que é um indivíduo que lidera ou por seus próprios interesses, ou por interesse do grupo, ou para as duas coisas. Tanto que eu estava lá em Moema, tinha um delirante que era as duas coisas, mas ele estava sempre fazendo as coisas para o seu interesse, né? Então, o que acontece? A inteligência emocional atrapalha a pessoa a ver o resultado das coisas, mas faz com que a pessoa viva as coisas. E a inteligência intelectual, né, os valores morais das pessoas, os valores morais subjetivos, né, fazem com que a pessoa tome tomadas de decisões, tanto que a maioria dos filmes de guerra são a luta entre a inteligência emocional e a inteligência intelectual, que é o QI, né? E isso é inquestionável, né? E infelizmente isso
A inteligência emocional faz o Brasil ser uma favela, ser um buraco, né? Onde que está todo mundo gemendo junto e sofrendo junto, né? E os Estados Unidos não, né? Então isso é uma questão inquestionável, né? Mas o que acontece? Você não pode julgar a pessoa por causa disso, você não pode condenar a pessoa por causa disso, mas pessoas que têm inteligência emocional e têm valores são pessoas que perseverantes, né, como a literatura portuguesa, a literatura espanhola, a literatura latina. E pessoas, como falam, que têm um outro tipo de inteligência, que não é inteligência emocional, não estão lidando pela perseverar as dificuldades, mas sim dominar o mundo, né? E vou dar também um exemplo claro aqui. A Palestina, elas vivem em discussão emocional. Ai, que aconteceu isso? Ai, que aconteceu aquilo? Ai, que aconteceu tal coisa e não sei o quê, né? Israel, está acontecendo tal coisa e a única saída é tal coisa. E até no teu canal lá, você fez o seu vídeo lá falando sobre que Israel está tendo cuidado. Você falou assim, então, o Israel escutou os Estados Unidos. Você não tem inteligência emocional, você só tem inteligência intelectual, né? E é um conflito, porém, é interessante você falar a origem sobre o questionamento da inteligência intelectual, que infelizmente aqueles filhos da puta, né, que seguiam o darwinismo, queriam nada contra o darwinismo, mas os caras deliraram, né, no darwinismo. Eles só querem resultado e eles queriam poder e dominação. Então é a inteligência racional que é um fruto do homem masculino. E inteligência emocional é um fruto do homem feminino, da mulher, né? Então existem esses dois polos, né? Mas os dois se equilibram, né? Sempre existe um equilíbrio. Se não houver equilíbrio, o que há de existir, né? Existem outras coisas para comentar aqui, mas eu tenho que terminar de deixar carregar o celular e vou ter que infelizmente vou ser obrigado a sair para trabalhar por causa do diabo loiro, né? Espero que eu não morra hoje.